Olá, chegamos então na aula para começarmos a falar sobre as cordas e hoje eu trouxe aqui um cordelete para a gente começar a fazer os nossos nós. Você vai poder fazer esses primeiros nós tanto no cordelete como na corda. O fato de fazer uma corda que tem uma melhor flexibilidade vai te facilitar para visualizar se ficou esse nó bem feito, tá bom? E antes da gente entrar e fazer o primeiro nó, eu queria te falar um pouco das nomenclaturas que nós vamos usar para esses nós. E eu tenho aqui o chicote, tá? O chicote é a extremidade livre da corda. Essa é o chicote. Eu tenho o vivo da corda, que é essa parte que está sobre tensão. É o trecho aqui que eu estou trabalhando. Ela suponha que ela está ancorada de um lado e do outro lado tem um trabalhador ou tem um rapeleiro. Ele está aqui, essa é a parte viva. O seio ou anel é essa parte aqui da corda. É a parte compreendida entre os chicotes ou a volta em que elas cruzam entre si. E eu tenho a alça, que é quando eu peço para fazer uma alça, por exemplo, no meio da corda, e aí é um U, tá? Essa aqui é a alça. Aí nós, às vezes, utilizamos também um vocabulário como, por exemplo, socar, que é apertar o nó, solencar, que é movimentar para afrouxar o nó. Permear a corda é achar o ponto médio, o ponto do meio, né? Dobrar ao meio a corda. Coçar é quando ela está coçando em algum lugar, ela está atritando em algum lugar. É um vocabulário também muito utilizado. Morder a corda é pressionar ou manter a corda sobre pressão. É quando a corda está mordendo, ou seja, ela está fazendo pressão sobre a outra. Safar é liberar a corda. As cocas acontecem muitas vezes por conta de uma torção das cordas, elas vão fazendo mais ou menos isso aqui, ou seja, ela vai de tanto trabalho ali, ela vai se torcendo e aí forma essas cocas. Então, esse é o vocabulário que a gente vai falar de forma geral sobre as cordas, tá bom? E lembrando dos cuidados com essas cordas, que corda não é capacho, a gente não pisa em cima, né? Precisamos tomar cuidado com a poeira, com os pequenos cristais da rocha, que abrem o caminho das fibras. Muitas vezes acaba destruindo a corda de modo não visível da superfície, da parte da capa, que nós temos aqui, a parte de fora da corda. Nunca utilizar a corda para finalidades diferentes a que se destina. E uma vez usada para reboque, ela nunca mais pode ser usada para corda de rapel, corda de segurança, tá bom? Lembrar de lavar sempre as cordas quando elas estiverem sujas e nunca deixar elas secar ao sol, sempre secar também à sombra. Eu queria também falar um pouco sobre as certificações dos equipamentos que nós utilizamos e mesmo das cordas. E hoje a gente utiliza de pelo menos 3 certificações dos nossos equipamentos e de normas. A primeira certificação é a UIAA, que é a União Internacional das Associações de Alpinismo. A maior parte dos equipamentos da ferragem que nós utilizamos você vai encontrar um pouco de marcações assim. A maior parte deles tem esse certificado da UIAA. Nós vamos encontrar para os certificados de aprovação pelo Ministério do Trabalho o CA, que também é uma marcação que você vai encontrar em alguns equipamentos, cintos de segurança, talabartes, alguns outros equipamentos também você vai encontrar, por exemplo, capacetes, esse CA. E a BNT e NBR das cordas, por exemplo, a NBR que regulamenta as cordas é a 15.986, que é cordas para trabalho em altura. É uma legislação brasileira, então nós estamos falando de cordas para trabalho. Então a gente tem pelo menos essas 3 certificações aí e é necessário que o seu equipamento tenha pelo menos uma dessas certificações. Hoje nós vamos começar falando sobre os nós de junção ou os nós de união, que é
quando você precisa juntar as duas cordas ou duas pontas, duas extremidades. E aí o nó para fechar essas duas pontas, essas duas extremidades, ou seja, os dois chicotes que nós vamos utilizar, é o pescador simples ou mesmo o pescador duplo. É muito mais comum na nossa usabilidade o pescador duplo por conta da sua segurança, por conta da utilização no dia a dia, mas às vezes por uma questão simples, às vezes para puxar ou para içar um equipamento, você pode utilizar o pescador simples, mas é comum nós utilizarmos o pescador duplo também. Para fazer esse nó, você vai pegar as duas cordas que você vai utilizar para juntar. Essas duas cordas, elas precisam ser da mesma espessura, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, passar um pouquinho da corda para um lado e um pouquinho da corda para o outro, tá vendo? Então, eu geralmente faço isso aqui, ó. Uma corda tá para cá, eu pego a minha mão segurando ela assim e apontando o meu dedo indicador para o outro lado, contrário à corda, para o lado do meio da corda. Então, eu pegando a corda aqui, ó, eu vou arrodeando pelo meu próprio dedo aqui, ó, pegando a corda e o meu dedo, olha só. Peguei a corda, peguei o meu dedo. E na segunda volta, eu passo ela por dentro e ela fica apontando para o mesmo lado que o meu dedo estava apontando. De forma que quando eu olho esse nó, ele fica em forma de X. Eu preciso sempre verificar se ele está certinho. Às vezes acontece que você, na hora de passar o nó, ele faz esse processo aqui. Ele escorrega para o lado e, bem dizer, você fez o nó certo. Só que ele não vai ficar em forma de X. Então você sempre precisa verificar que ao olhar você vai ver esse X, ó. Tá vendo? Uma corda para cá e uma corda para cá. Então esse aqui é um lado do pescador duplo. E aí nós viramos a corda. Novamente, para o meio da corda eu seguro apontando e passo a corda aqui novamente em volta do meu dedo e da corda. Então na segunda volta eu tiro meu dedo e passo a ponta da corda. Esse é o pescador duplo e é só puxar aqui, ó, e fechar. Lembrando que esse nó não pode, se você for um nó que você vai desmanchar depois, você não pode pôr tensão nele, porque se eu apertar de verdade e utilizar, depois dificilmente eu vou conseguir desmanchar. Então esse nó aqui é um nó que geralmente a gente usa para fechar cordeletes, para fazer um prosique, que é um nó que eu vou ensinar logo à frente, mas você precisa saber que esse nó aqui, se ele sofrer muita tensão, você não vai conseguir desatar ele, tá bom? Essa é a aula de hoje, esse é o primeiro nó. Na sequência eu vou passando outros nós de junção ou união para vocês. Valeu, até a próxima!